O que Jesus fez aqui no texto que a gente acabou de ler, lá na sua terra natal, em Nazaré, no sábado, foi fazer aquilo. O próprio texto diz isso. Era costume dele fazer, como um rabi, entrar na sinagoga e participar daqueles acontecimentos sabáticos na sinagoga. E foi dado a ele o livro, e o livro foi o do profeta Isaías, e leu Isaías 61, 1 e 2. O texto diz assim lá em Isaías 61, 1 e 2. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, o que Jesus fez foi ler esse texto em Isaías, e depois o que ele faz, depois que ele devolve a leitura, todos estavam com os olhos fitos nele, como que admirados ou como que perplexos. E aí o que Jesus diz é: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O texto seguinte diz que todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntaram: não é esse o filho de José? E aí a história segue. Mas o foco aqui é aquilo que Jesus diz de si mesmo. Ele veio para que nele se cumprisse, ou seja, ele está se identificando aqui na sua terra, em Nazaré, para os seus. No sábado, na sinagoga, ele está se identificando como o Messias profético, que foi anunciado pelo profeta Isaías 7 séculos antes. É isso que Jesus está fazendo. Também foi anunciado, sobre o seu nascimento, em Mateus 1, 21, que Maria daria à luz a um filho, e o anjo dizendo a Maria: você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, né? É interessante a gente ler esse texto, porque a expectativa do judeu comum é que a salvação fosse uma salvação da opressão dos romanos. Ou seja, uma salvação política. O que eles almejavam, o que os judeus almejavam, o anseio deles pela vinda do Messias, é que surgisse um homem como o rei Davi, o grande rei de Israel, considerado o maior de todos os reis de Israel, e que ele pudesse, então, libertar os judeus da opressão dos romanos e até, quem sabe, como nos tempos áureos do rei Davi e o rei Salomão, conquistar de volta todo o território e até subjugar o reino, o grande e poderoso reino de Roma. Por quê? Porque eles confiavam que o Messias faria isso. Mas o anjo já está anunciando que o que ele vai fazer é libertar o seu povo dos pecados. É uma libertação muito mais intensa, mais profunda, mas que não tem nada a ver com o movimento político. Tem a ver com transformar condenados em filhos de Deus, em novas criaturas. Tem a ver com transformar mortos, subjugados debaixo da ira de Deus, pessoas dignas de inferno, de condenação, de juízo, em pessoas que foram, que estão sendo, que serão, até a volta de Jesus, restaurados à imagem de Deus. Qual é o problema aqui? O problema é que as pessoas não percebem isso, a não ser que o Espírito Santo venha e lhes revele. Então, se nós estamos reunidos aqui em culto e a nós nos foi revelado essas verdades, houve uma obra do Espírito Santo em nossa vida poderosa. Que o Espírito Santo nos revelou que o meu problema com Deus é o pecado, que o meu problema com Deus é a rebelião, que o meu problema com Deus é que há um distanciamento, um abismo escuro e profundo entre eu e Deus, porque eu sou apenas a criatura caída e Ele é o Criador santo, poderoso. Ou seja,
descobrimos que o estado de cada ser humano sem Deus é o estado de escravidão espiritual. Na teologia, nós explicamos isso como o pecado original. O pecado original não se refere apenas ao ato de desobediência. A gente sabe que os causadores do pecado original, ou seja, por onde o pecado original entrou na raça humana, pelos primeiros pais, Adão e Eva. Mas a gente sabe que o pecado não é apenas um ato em si, ou o pecado original não é apenas uma coleção de pecados que nós vamos colhendo ao longo da vida, né? Como se Deus estivesse fazendo uma lista e por conta de cada pecadinho, então ele vai nos julgar e vai nos lançar no inferno, né? Muita gente pensa que é isso que Deus está fazendo, né? Uma lista gigantesca lá no computador celestial, e no final ele vai lançar em rosto cada pecado cometido por cada ser humano, né? Mas quando a gente estuda um pouco mais e percebe que o pecado original não é isso, né? Mas ele é o causador da corrupção do nosso ser. Portanto, todos já nascem em pecado. A expressão de Davi no Salmo 51, em pecado concebeu a minha mãe. Então, um bebê, quando nasce, você não pode acusá-lo de qualquer pecado. Ele apenas nasceu, mas já nasceu pecador. Já nasceu em pecado. Né? É bem duro isso, mas é bíblico, né? Então, ele precisa de Jesus como qualquer um de nós. Precisa de Jesus porque nasceu em pecado. Isso é a consequência da queda dos primeiros pais, né? Podemos observar outras consequências da queda, né? O primeiro pecado resultou na queda de toda a raça humana, corrompendo a natureza humana de maneira total. Essa corrupção significa que todos os seres humanos nascem com uma inclinação natural ao pecado. Em outras palavras, nós não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos de natureza pecadora. Porque temos a natureza do pecado. Não dá para tomar um banho e resolver isso, né? Não dá para fazer autodeclarações, né? Eu determino que a partir de hoje eu não peco mais. Né? Eu declaro, eu prometo, eu assumo um compromisso. Vai falhar em todas essas declarações, determinações, promessas? Não dá. Portanto, a gente tem um termo na teologia que é depravação total. Depravação total não significa que todas as pessoas são tão más quanto poderiam ser, mas que o pecado afeta todas as partes do ser humano, corpo, mente e vontade. E isso implica que a natureza humana inteira está contaminada pelo pecado, que sem a intervenção divina não podemos buscar Deus por meio de nós mesmos. E claro, que a consequência de tudo isso é a implicação moral, ou seja, o pecado original resulta em uma inabilidade moral, onde o ser humano é incapaz de se inclinar para Deus ou de fazer qualquer bem espiritual sem a graça regeneradora. Por isso, meus irmãos, que a profecia de Jesus tem se cumprido nos nossos tempos de uma forma assim assustadora, né? Ele dizia: por se multiplicar a iniquidade, Mateus 24, o amor de muitos se esfriarão. A multiplicação da iniquidade tem sido algo que tem assustado, especialmente pessoas que estão na transição entre uma geração e outra. E você que é muito jovem diz assim: ah, esses velhos aí, né? Eles estão querendo que a gente viva como eles viviam antigamente. Não, você vai chegar à nossa idade e você vai perceber que a geração que vem depois de você vai estar mais iníqua, mais pecadora, mais depravada, né? Mais dada à imoralidade, porque é um processo progressivo. Não é o que a gente quer, é cumprimento bíblico. E isso é resultado da queda, é resultado do pecado original, né? Vamos observar alguns textos bíblicos que vão dizer para a gente a realidade daqueles que estão sendo escravizados por esse pecado. Jesus, falando em João 8,34, nos diz: em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado.